Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, graças a Deus aqui nós estamos para mais uma aula do trimestre e que nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Chegamos à nossa lição de número 11 e vamos tratar a respeito das viagens missionárias de Paulo. Por que as viagens? Já que nós já estudamos uma delas. É que nesta aula nós vamos aproveitar e vamos falar da segunda, da terceira aula e também da viagem de Paulo a Roma. Por isso, as viagens missionárias de Paulo. No nosso texto áureo, nós temos: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Isso está em Atos capítulo 13, verso de número 12. Nós temos alguns objetivos com essa nossa aula, que é resumir os propósitos de cada viagem missionária de Paulo, a partir da segunda viagem, evidentemente, mostrar a perseverança dos apóstolos em meio às perseguições e, por fim, apresentar a necessidade da pregação do evangelho até aos confins da terra. Nós temos uma leitura bíblica que se encontra em Atos capítulo 13, verso 1 a 5, e os versos 46 até o verso 49. Eu vou fazer agora com vocês a leitura da nossa introdução. Vamos lá. Um pecador perdoado. Um perseguidor da Igreja de Cristo, agora perseguido por fazer parte do povo que outrora ele perseguia. Um homem que foi cego espiritualmente, que depois de receber o toque de Jesus, esteve com os olhos bem abertos e prontos a realizar viagens missionárias, a fim de proclamar a graça de Deus, que perdoa os pecados através de Jesus Cristo. Assim foi a vida do apóstolo Paulo, e hoje iremos estudar sobre algumas de suas viagens missionárias. Então vamos começar com a nossa segunda viagem missionária e nós já vamos dar uns destaques aqui para os irmãos da nossa revista. Nessa segunda viagem missionária de Paulo, há 3 pontos principais, dentre muitos a serem destacados nessa viagem. O primeiro é a separação de Paulo e Barnabé devido a uma discussão. Atos capítulo 15, verso 36 e verso 41. Barnabé queria levar consigo João Marcos na viagem e Paulo não. Mas tudo foi pela permissão de Deus, resultando disso a formação de 2 equipes missionárias. Barnabé e João Marcos foram para Chipre e Paulo e Silas foram para a Ásia Menor. Dessa maneira, o evangelho se expandiu em maior extensão territorial, alcançando mais os gentios. Quanto a essa discussão que aconteceu entre Paulo e Barnabé, cabe a gente lembrar aqui, ressaltar também, conforme já lido, que na realidade foi apenas uma discordância do ponto de vista, tá? Já que João Marcos, naquela primeira viagem, ele abandonou a comissão quando eles estavam em Perge. E agora Barnabé queria continuar com ele e Paulo não. Mas como já lido, isso foi até algo bom para o reino de Deus, tá? Não houve discórdia ao ponto de haver aborrecimento entre os irmãos, não. Houve, na realidade, um acordo. Você vai para lá com ele e eu tomo, então, Silas e vou para outra direção. Houve um acordo. A partir daí, então, Paulo e Silas agora vão empreender essa sua segunda viagem missionária. E eu quero apontar no mapa para os irmãos esse percurso que eles fizeram na sua segunda viagem missionária. Vamos lá, antes de nós entrarmos no segundo ponto. Aqui no mapa nós temos
a segunda viagem missionária de Paulo. Qual que é o destaque aqui, irmãos? O destaque é que nesse momento a viagem está sendo feita por terra. Então é só vocês acompanharem o percurso destacado na primeira viagem. Foi feita pelo mar, saindo de Seleucia e vindo pelo mar até a ilha de Chipre. E já nessa segunda viagem, o percurso aqui está sendo feito por terra e não pelo mar. E Paulo e Silas, eles estão em mãos daquela carta do concílio de Jerusalém para apresentar para os irmãos. E aqui eles vão passando por aquelas cidades onde eles já haviam constituído igreja, como Derbe, Icônio, Listra, também Antioquia da Pisídia. Tá? Então, todas essas regiões aqui foram alcançadas na primeira viagem. No entanto, nós vamos ter agora o desejo de Paulo em pregar na Mísia, em pregar na Ásia. No entanto, o Senhor não vai permitir que nesse momento Paulo e Silas preguem o evangelho nesta região. Então, impedidos pelo Espírito Santo, eles chegam até essa região aqui de Troade, onde estou marcando, que é o capítulo de número 16, a partir do verso de número 9. Paulo teve aqui uma visão de noite, no verso 9 está registrado isso, em que um varão da Macedônia estava rogando a eles que eles fossem até lá prestar ajuda a eles, né? O versículo diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a partir de então eles entenderam que o Senhor estava chamando, os estava chamando para pregar o evangelho aqui nesta região. E o que eles vão fazer? Eles vão atravessar e chegar do outro lado, que a primeira região que eles encontram aqui é a cidade de Filipos. O segundo episódio aqui, marcante da viagem, que é a prisão de Paulo e Silas, nessa região, então, que eu acabei de falar para os irmãos, que é a região de Filipos. E enquanto eles presos, eles estavam louvando ao Senhor no cárcere, e as correntes então caíram e todas as celas foram abertas. Por fim, esse evento resultou na salvação do carcereiro e de toda a sua família. Aqui está esse episódio realmente que marcou essa segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E já no terceiro ponto a ser destacado foi o discurso de Paulo em Atenas. Aqui em Atenas, quando Paulo chega e ele entra no Areópago, agora o capítulo de número 17 e o verso 22 até o 31, Paulo ele vai observar aí os altares de muitos deuses que os atenienses eles adoravam. Esse altar aqui chama a atenção de Paulo, pois era um altar que estava vazio, porém tinha esse escrito aqui no altar: ao Deus desconhecido. Então ele aproveita essa oportunidade para trazer a pregação sobre o verdadeiro Deus. Na realidade, o Deus que os atenienses não conheciam era o verdadeiro Deus que Paulo estava pregando. Que oportunidade maravilhosa essa, né? Aparecer para o missionário uma chance dessa de poder introduzir uma mensagem. Às vezes a maior dificuldade que se tem numa pregação é dar a introdução. Então Paulo aqui, ele não teve dificuldade nenhuma em introduzir a sua mensagem e apresentar um Deus que os atenienses queriam adorar sem conhecer. E a partir de agora, eles vão conhecer e vão prestar a ele uma adoração verdadeira, sincera, com
entendimento, não é verdade? A terceira viagem missionária, nós temos também alguns pontos importantes para nós destacarmos na nossa aula. E aqui é apontar as cidades que Paulo ele visitou. Olha só, pelo menos aqui umas 27 cidades que foram visitadas, começando aí por Antioquia. No mapa aqui para vocês, o percurso que foi realizado nessa terceira viagem missionária de Paulo, partindo aqui de Antioquia novamente, indo por cima, né, aqui para a parte superior, partindo aqui por terra. Então Paulo vai passar pela Pisídia, agora Éfeso, e vai subir também a Troade, vai chegar até Filipos, toda a região da Macedônia aqui, Atenas, e olhe só todo esse percurso que Paulo ele está fazendo. Em Atos capítulo 20, verso 7 até o verso 12, nós temos o apóstolo Paulo em Troade pregando um sermão muito demorado. E nessa ocasião aí um jovem sentado em cima de uma janela dormiu e veio a falecer, né? Causado aí pela sua queda, ele veio a falecer, mas com a oração de Paulo ele ressuscitou. Isso também deixou um marco muito grande nesta viagem do apóstolo Paulo. Já no capítulo 20, nós temos já o final dessa sua terceira viagem missionária, e ele já sabendo que seria preso, o Espírito Santo já estava falando ao seu coração, e preso provavelmente também seria morto lá em Jerusalém. Então ele faz um discurso de despedida com os irmãos, os anciãos, ali na cidade de Mileto, né? Em Atos capítulo 20, verso 17, nós lemos: de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo chegaram junto dele e disse-lhes: olhe só, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Nós temos aqui em destaque para os irmãos, nessa cor azul, os versículos que nós estamos fazendo referência a essa reunião do apóstolo Paulo com os anciãos ali da região de Éfeso, ali na cidade de Mileto, onde ele está se despedindo dos irmãos. E no verso 20, verso 19, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aqui, despedido dos irmãos na cidade de Mileto, os anciãos da igreja que estava aí na região de Éfeso, da Ásia Menor, tudo, Paulo então vai para Jerusalém. E assim ele vai ser preso em Jerusalém. De Jerusalém ele vai ser levado até Cesareia, e de Cesareia, após aí
uma cilada que os judeus estavam armando para Paulo, ele então vai apelar para César, utilizando aí o seu direito de cidadão romano, ser julgado lá em Roma perante o imperador César. Sendo assim, Paulo então vai ser enviado até Roma como prisioneiro, e nesta viagem até Roma, ele vai passar por muitas dificuldades, principalmente aí com o naufrágio próximo à ilha de Malta. E eu vou apontar aqui no mapa para vocês esse percurso que Paulo faz de Jerusalém, Cesareia, e de Cesareia em direção então a Roma. Acompanhe aí que daqui a pouquinho eu vou dar um destaque aqui para vocês na ilha de Malta. Ótimo, irmãos. Aqui está o mapa da viagem de Paulo para Roma. Na realidade que nós temos todas as viagens dele, mas eu quero destacar aqui a viagem para Roma, esta cor que nós temos destacado aqui, parecendo cor mostarda, tá? Então tá aqui, ó. Então nós estamos apontando para vocês a viagem de Paulo para Roma. E nessa ilha aqui, chamada Ilha de Malta, é que nós temos então um destaque importante para fazer. E aí eu quero apontar na Bíblia com os irmãos. Agora, capítulo 28 de Atos dos Apóstolos, nós temos Paulo então nessa ilha chamada Ilha de Malta após o naufrágio do navio. E o verso 1 está escrito assim: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e também por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente esse homem, ele é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou cair morto de repente, mas tendo já esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era então um Deus. Ora, no verso de número 24 do capítulo 27, um anjo do Senhor esteve com Paulo ainda no navio. E a mensagem de Deus para Paulo era a seguinte: não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O destaque dessa viagem, como prisioneiro até Roma, está exatamente aqui nesta palavra de Deus para Paulo, irmãos, que garantiu para ele que, assim como ele havia testificado do Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, em Cesareia, Paulo também chegaria até Roma. Ele lá seria também uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Essa era a garantia do Senhor. E durante todo esse percurso que nós já apontamos aqui para vocês, e todas esses infortúnios, e o navio que se despedaçou, e eles acabaram nessa ilha de Malta, em direção a Roma, ainda temos essa víbora que pica a mão de Paulo. Ora, essa víbora, ela causaria a morte de um homem tranquilamente em questão de minutos. Tanto que o que nós lemos aqui nos aponta isso, que os bárbaros ficaram observando, esperando que Paulo viesse a inchar e a morrer. Mas isso não aconteceu. Por que não? Ora, as promessas de Deus na vida de Paulo eram mais poderosas do que o veneno daquela serpente. Nós podemos tirar uma lição muito importante daqui.
Se o Senhor, ele vai nos tirar de um ponto A e vai nos levar para um ponto B, conforme está aí no quadro para vocês, o destino de Paulo era Roma, e Deus havia garantido isso a ele, então não teria que se preocupar. E ele realmente não se preocupou. Embora agora no seu corpo existisse um veneno mortal de uma serpente, Paulo estava tranquilo, pois sabia que o poder de Deus neutraliza qualquer coisa que vá de encontro, que vai contrariar uma palavra de Deus. Dessa forma, nós podemos aprender isso e ensinar aos nossos alunos em classe que mais vale dar atenção à voz de Deus, a uma promessa de Deus, pois os homens falham, mas Deus não. Deus nunca falha. E as promessas do Senhor, elas não podem ser frustradas. Não importa o que vai acontecer no percurso, isso não interessa. Deus tem o controle de todas as coisas. E aqui é o maior destaque, então, para vocês desta viagem de Paulo para Roma. Vamos voltar para a nossa revista agora. No parágrafo, nós temos que Paulo, ao chegar a Roma, foi permitido morar em uma casa com um soldado guardando, ou seja, numa prisão domiciliar. E nessa ocasião em que esteve preso, ele escreveu as epístolas aos Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemão. Mesmo preso, Paulo não deixou de pregar o evangelho. Ele teve visita de irmãos e pregou tanto para judeus quanto para os gentios. Isso aí foi notório. Então, chegamos agora à nossa conclusão, dizendo o seguinte, que cada viagem de Paulo durava anos e na maioria das cidades ele sofria grande perseguição. No entanto, ele sempre seguia os ensinamentos de Cristo. Se em qualquer lugar não vos receber, nem os homens vos ouvirem, saindo dali, sacudiu o pó em que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Que possamos aprender com Paulo a pregar o evangelho a tempo e fora de tempo, sem desanimar, apesar das perseguições. Ai de nós se não pregarmos o evangelho de Cristo. Esta é uma palavra de Paulo. Ai de nós se não pregarmos o evangelho. E que nós realmente possamos tirar essas preciosas lições para nós, para os nossos alunos, tá bom? Das viagens aqui destacada. Evidentemente, é uma visão panorâmica de cada viagem. Não houve nenhum aprofundamento, mas apenas alguns destaques que o comentarista da revista julgou aqui ser importante para os nossos adolescentes. Aproveitemos essa lição e vamos ensinar então a cada um deles a ir amadurecendo na presença de Deus e sempre confiantes nas promessas de Deus, sabendo que Paulo, ele lá no capítulo 9, verso 15 e 16, já havia recebido a palavra de Deus sobre a sua vida, de que ele seria uma testemunha diante de reis, de sacerdotes, diante dos gentios, de pessoas importantes. Mas Deus mostraria também a ele o quanto deveria padecer pelo seu nome. E realmente, ele guardou essa palavra e em cada cidade, conforme nós lemos, muitas perseguições. Mas Paulo sempre foi fiel à promessa, à palavra de Deus, não se desanimou. Ao contrário, avançou. E nós acabamos de ver aqui o quanto Paulo ele avançou no evangelho. Só para encerrar essa nossa aula, eu quero mostrar no quadro o quanto Paulo viajou no seu total aí das viagens que ele empreendeu junto com os irmãos que o acompanhavam, tá bom? Vamos lá. Então, irmãos, nós temos aqui apontado nesse mapa a primeira viagem missionária,
que está aí na cor branca. Nós temos aí a segunda viagem missionária na cor vermelha. Nós temos a terceira viagem missionária e temos também a viagem a Roma. Então nós temos aqui a distância total, aqui na parte de baixo, de 13.000, mais ou menos, né, irmãos? 13.000 quilômetros percorridos num espaço curto de tempo, tendo em vista a distância que Paulo percorreu pregando o evangelho. Fica aqui registrado para vocês. Assim nós chegamos ao final da nossa aula e que possamos cada vez mais na leitura de Atos Apóstolos, da segunda, terceira viagem de Paulo e também a Roma, nós possamos extrair os ensinamentos para a nossa classe. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e que tenham uma boa aula em nome de Jesus.